Meu nome é Rebeca e eu tenho certeza que tem gente aqui que não me conhece. Eu queria me apresentar primeiro e vou dar um pequeno testemunho. Meu nome é Rebeca e nasci e fui criada aqui. Tem muita tia aqui que trocou minha fralda. Eu não vou citar nome para não expor, né? A idade, constranger. Mas meu nome é Rebeca, eu sou casada com o Davi há 11 anos. Eu tenho 2 filhos, o Davi de 10 e o Felipe de 8 anos. E fiquei super feliz quando a tia Georgina me falou do convite de estar aqui falando com vocês. E o tema, quando eu não precisei nem pensar muito sobre o que eu ia falar, porque tem muito a ver com tudo que eu tenho vivido nesses últimos, talvez desde os meus 11 anos de idade, a minha vida. Porque, diferente da Karen, que não sabia, quando casou tinha vários planos, o meu marido, no segundo dia de namoro, ele falou: Rebeca, meu chamado é missionário. Então é o seguinte, a gente vai começar a se conhecer, eu prefiro terminar hoje do que lá na frente, se a gente não tiver no mesmo chamado de missões. E ele falando aquilo para mim na minha juventude, cresci filha de pastor e missionário, falando que nunca casaria com pastor nem missionário. E o pacote foi 2 em 1. E foi ali que eu entendi que tudo que eu vivi na minha vida, eu vivi para que eu pudesse hoje ajudar os meus filhos e trilhar esse caminho com um pouquinho mais de tranquilidade, por já ter vivido como criança, como adolescente. Aqui no Sal da Terra, acho que missões está no nosso DNA, amém? E interessante que eu estava olhando, eu vi uma definição de simplicidade. E quando eu li uma frase, estava escrito que simplicidade é uma ausência de artifícios, extravagâncias e excessos de ordem material, social e psicológica. Falei, caramba, missões! Porque 2 anos atrás, depois de passar 9 anos aqui no Brasil, o Davi ele trabalha com a DCPI, ele foi chamado para estar nos escritórios nos Estados Unidos e um pouquinho da minha história foram 4 países, de um para outro, vai e volta. Nós passamos 9 anos aqui no Brasil e 2 anos atrás nós fomos chamados para voltar. E você olhar uma casa cheia, porque onde Deus leva, Ele supre todas as nossas necessidades. Olhar minha casa mobiliada, e foi bem no ano que eu falei, Davi, eu acho que a gente já colocou tudo que eu queria colocar na casa, e Deus fala, mas está na hora de continuar, de andar. E resumir tudo que você tem, nós somos 4, então foram 6 malas, 2 malas por pessoa. Não é fácil. Foi um processo de uns 3 meses de arrumação de mala, de falar tchau. E a simplicidade, você pega aquilo que é essência e elimina todo o resto. E na nossa vida, ela é cheia de bagagens, ela é cheia de histórias, nós guardamos mágoas, lembranças, tudo a gente vai guardando. Juntando o que a Gisele falou hoje da pós-modernidade, esse mundo está uma loucura, a informação ela é muito rápida, a demanda, é trabalho, é filho. Por mais que Deus tente falar ao nosso coração, o barulho está demais, o barulho está muito grande. E quando você resume tudo que você tem, você se livra da bagagem, suas coisas estão em 2 malas, nem roupa você leva muito, porque são 64 quilos que você quer fazer render com a sua história de vida para levar. E Deus no meu coração sempre ministrando, Rebeca, você tem o que te basta, porque você tem a mim. E na palavra de Deus diz que na multidão dos nossos anseios é ali que a gente encontra descanso nele. E foi um tempo de sair de muita atividade, muita correria e depender somente nele, de se achegar a ele, de parar, de poder ter um pouco de silêncio e ouvir a voz de Deus, com um coração temeroso, porque muita incerteza. Você chega num país
distante, o choque da língua eu já tinha tido uns anos atrás, não era tanto problema. Mas você chegar com seus filhos, com seu marido, num apartamento que não tinha nada, vazio, só suas malas, e para recomeçar, é só com a graça de Deus e contar com Ele. E interessante que o nosso coração, ele quer se ocupar, ele quer começar a se encher de coisa, de atividade, porque parece que quando a gente vai nesse ritmo, a gente nem consegue dar uma diminuída. E o Davi, lá nos Estados Unidos, ele foi para o escritório, os meninos foram para a escola o dia todo. Eu falei, bom, o Davi brinca que era a casa mais limpa dos Estados Unidos, né? Porque todo dia era faxina num lugar. E não tinha nem como surtar, sair comprando coisa, porque, né, missões também, o dinheiro é contadinho. E o que mais me tirou dessa lição, que eu pude, dessa forma com missões, me apegar ao essencial, que era Deus comigo, e tirar todo o excesso, foi que Deus está tentando falar com a gente o tempo todo. E com todo o barulho ao nosso redor, a gente não ouve. As distrações são muitas e a voz de Deus ela começa a ficar baixinha a ponto que a gente não ouve mais. E eu estava lendo, queria deixar um versículo aqui com vocês, que falou muito no meu coração. Eu estava lendo em Jeremias 9, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Nessa época, aqui que Jeremias estava descrevendo, havia muita confusão, muito barulho. Vocês veem as notícias hoje, vocês veem o que está acontecendo no mundo, parece que está perdendo o rumo. E lendo Jeremias, aqui fala, a língua deles é como um arco pronto para tirar, é falsidade, não a verdade que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro, eles não se reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador, cada amigo é um caluniador. Você vê a confusão que aquele povo estava e Deus tentando falar o coração deles. E mais abaixo, Jeremias 9, 23, está o versículo que foi o meu norte nesse tempo de mudança, nesses últimos 2 anos, que diz, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Não é nas nossas riquezas, não é na nossa casa mobiliada, não é nas nossas posses, as nossas bagagens, no barulho da nossa vida. É no compreendermos a Deus e pararmos para conhecê-lo. E precisamos ser diligentes em buscar a Deus. E nessas andanças minhas, eu às vezes paro e falo, nossa Deus, como eu queria ter raiz, deixar a raiz crescer, e Deus é tão bem-humorado que Ele sempre manda um abençoado para me falar, Rebeca, aqui não é seu lugar, aqui não é seu lar. Então, não sei por que você quer raízes. Então, o nosso desejo no dia a dia, no meu caso, fazendo missões, não sabendo onde eu vou estar daqui 2 anos, 3 anos, é investir em conhecer, em ouvir e buscar a Deus, porque é isso que vai permanecer, é essa essência que a gente vai poder carregar, nos fortalecer e nos ajudar a ser fortes na adversidade, em qualquer momento da nossa vida. Amém?